Olá, eu sou Spencer e Nova Plus News está no ar. Hoje é 25 de outubro, trazendo notícias sobre propriedade intelectual que foram veiculadas na internet entre 18 e 20 de julho. Antes de iniciar, como é costume, passa lá no canal, faz sua inscrição. Ah, já fez? Muito obrigado, continua a prestigiar, não vai se arrepender. Aproveita também, aperta o sino de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana cerca de 12 novos vídeos sobre os mais diversos temas relacionados ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos agora para as notícias de hoje. Trazendo hoje 5 novas notícias. A primeira fonte, Correio Brasiliense, Caderno de Economia. Em 18 de julho, parceria entre Brasil e Estados Unidos se mostra vital para o desenvolvimento econômico. De acordo com a notícia, o debate eleitoral é oportunidade para reavaliar o nível de competitividade em que o Brasil se encontra e traçar novas estratégias. Tema central das eleições de outubro, a economia deve ser alvo de uma série de estudos e análises por parte de entidades industriais. Com a inflação acumulada na casa dos 8%, a estagnação do crescimento econômico em um padrão anual de 1%, as contribuições do setor industrial começarão a ser entregues aos pré-candidatos para inclusão nos planos governamentais. Outro ponto para o sistema de propriedade intelectual. A intenção é que o fortalecimento da discussão o país seja retirado da lista de observação 301, cujo material serve de base para os Estados Unidos avaliarem o grau de proteção aos direitos de propriedade intelectual. A consequência de participar dessa lista é que os produtos e serviços brasileiros sofram retaliação da potência, o que interfere na competitividade. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, o tempo médio para análise de uma patente é de 8 a 10 anos, quando deveria ser de 2 a 3. Na pandemia, parlamentares se voltaram para a discussão do tema, diante da emergência sanitária e a celeridade no desenvolvimento de vacinas. À época, o Congresso Nacional aprovou o PL 12/2021, que alterou a Lei de Propriedade Industrial e o licenciamento compulsório de patentes nos casos de emergência nacional. Apesar das mudanças na propriedade intelectual, as novas regras estavam em desacordo com padrões adotados globalmente e delimitados por tratados internacionais. Nota digna de menção. A questão do backlog do INPI é puramente econômica. A infraestrutura do INPI é muito reduzida para poder dar cabo das demandas. A questão da crise econômica é recorrente. Eu não vejo como ser a causa da falta de desenvolvimento ou estagnação. A estagnação da economia no Brasil data da década de 90 para cá. O governo Lula muito foi feito para se melhorar. E um exemplo pujante hoje é a Embrapi, que foi criada no governo da Dilma. Segundo a notícia, portal Migalhas, 18 de julho, Apple versus Gradiente, caducidade de marcas. A melhor maneira de pacificar uma contenda é a dedicação de leitura de provas e valorização dos documentos. Seguindo adiante, as virtudes da especialização dos órgãos do Poder Judiciário. Segue o comentário. A interdisciplinariedade é uma rara virtude denominada por poucos, mas visada por muitos. Se no campo da propriedade intelectual o perfil do gênio à la Leonardo da Vinci é um paradigma de difícil alcance, há algo similar a isto no mito do juiz Hércules. Tais padrões servem mais como meta ou mandato de optimização para quem labora no serviço público, examinando patentes ou na magistratura. Com relação aos direitos de propriedade intelectual, ultrapassados mais de 20 anos da especialização de juízos de primeiro grau, e 17 anos dos juízes de segundo grau do Poder Judiciário Federal da segunda região, é nítida a maturidade e alta qualidade dos teores decisórios. Entre as 6 regiões hoje existentes, nenhuma delas produz normas tão sofisticadas quanto aquelas derivadas das penas dos juízos que são especializados em propriedade intelectual. E o único órgão jurisdicional que vivificou o disposto no artigo 241 da Lei 9279/96 foi o TRF2. Nosso comentário. A Lei de Propriedade Industrial foi um mandato do governo americano para alterar a política de propriedade intelectual no Brasil. Tem sim suas vantagens, mas privilegia a poucos. A próxima notícia vem do INPI. 20 de julho, últimos dias para inscrições para a terceira edição do curso DL101P-BR. Terminam hoje as inscrições para a terceira edição de 2022 do curso geral de Propriedade Intelectual à Distância, DL101P-BR.
Oferecido pelo INPI em parceria com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o curso acontece de 26 de julho a 23 de setembro e apresenta uma visão geral sobre diversos temas relativos à propriedade intelectual, com enfoque na legislação brasileira, com tutoria de especialistas nacionais e totalmente na modalidade de ensino à distância. O DL101 PBR é gratuito e possui carga horária de 75 horas de aula. Anota, fiz esse curso. Para quem está começando, é extremamente importante para você se ambientar com o que é propriedade intelectual e como é o seu ambiente. Vamos à próxima notícia. Caderno Yahoo Finanças. 20 de julho. Empresa chamada Meta.is processa Meta por roubo de nome. De acordo com a notícia, a empresa alega usar o mesmo nome há 10 anos. O processo foi movido 9 meses após Mark Zuckerberg rebatizar sua empresa. A Meta.is acusa a controladora do Facebook de ter direitos de propriedade intelectual. Pouco mais de 9 meses após Mark Zuckerberg alterar o nome de sua empresa para Meta, uma companhia que alega usar o mesmo nome há 10 anos está processando a controladora do Facebook e do Instagram por ter violado descaradamente os direitos fundamentais de propriedade intelectual. A empresa de realidade virtual Meta.is, com sede em Nova York, moveu a ação contra a Meta no Tribunal Federal de Manhattan, de acordo com a queixa divulgada na terça-feira 20. Abre aspas. O Facebook violou descaradamente os direitos fundamentais de propriedade intelectual consagrados na lei dos Estados Unidos para obliterar uma pequena empresa, a Meta, escreveram os advogados da Meta.is no documento. Depois que Mark Zuckerberg anunciou o rebranding do Facebook como Meta em outubro de 2021, a Meta.is disse que abordou a gigante da mídia social com evidência que estava infringindo os direitos de propriedade intelectual da Meta.is, empresa mais antiga. A empresa de Nova York alega que possui uma marca registrada para seu nome. Por fim, a quinta notícia do revista Consultor Jurídico, 20 de julho, direitos autorais e propaganda na internet durante o período eleitoral. De acordo com a Conju, é por meio da propaganda que o eleitorado tem acesso às candidaturas, às opiniões partidárias e aos planos de governo. A partir daí, cada eleitor pode optar por quem melhor o represente. Nos últimos anos, o uso das redes sociais por candidatos vem sendo cada vez mais comum. E plataformas como Twitter, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok se tornaram verdadeiros palanques que adicionaram uma inédita complexidade ao jogo político. Entretanto, se engana quem pensa que as formas de propaganda eleitoral, sobretudo as veiculadas na internet, devem apenas se ater às regras eleitorais, que hoje são muitas e complexas. A propaganda eleitoral também se submete às normas de propriedade intelectual e direito de imagem. No Brasil, o assunto é tratado principalmente pelo Código Civil, no caso do direito de imagem e pela Lei dos Direitos Autorais, no caso de propriedade intelectual. Esta última protege os direitos de autores de obras intelectuais, que podem ser elementos artísticos, audiovisuais, musicais ou literários, entre outros. E essa proteção vale também para campanhas eleitorais. Em regra, a utilização de qualquer tipo de criações intelectuais para fins eleitorais depende da autorização dos autores ou do autor. Se remunerada, deve seguir regras estritas de contratação e prestação de contas à Justiça Eleitoral. E vale lembrar, a presença de artistas em showmícios e apresentações é hoje vedada, mesmo quando voluntária. Por outro lado, é preciso ponderar sobre a aplicabilidade da Lei de Propriedade Industrial à dinâmica das eleições. Isso porque a LPI, Lei 9279 de 1996, foi pensada para contemplar o mercado do consumo e a concorrência entre empresas. Ela traz uma série de impedimentos de elementos que não podem ser registrados, como marcas, que inclui, por exemplo, cores partidárias. Ainda assim, é possível o registro no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, de símbolos distintivos, desde que não haja restrição legal. Inclusive, em 2021, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que símbolos político-partidários podem ser registrados como marca pelo INPI. Estas foram as notícias de hoje do Inova Plus News sobre propriedade intelectual. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao seu conteúdo integral estão listados abaixo na descrição deste vídeo. Mais uma vez, faça lá, se inscreva em nosso canal do YouTube. É rápido e grátis. Já fez? Muito obrigado. Continue a nos prestigiar. Aperte, então, o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana, cerca de 12 vídeos novos
sobre os mais diversos temas relacionados ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas tenha certeza, só faça isso se quiser e puder. Em o fazendo, mande sugestões e apresente críticas. Mais uma vez, muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição do Nova Plus News.